Fala galera! A escola ocupa quase todo o período de formação de uma pessoa, então é simplesmente impossível não lembrar dela, mesmo muitos anos após a formatura. Alguns ficam felizes porque tudo acabou, enquanto outros se entregam a uma nostalgia gostosa. Na verdade, acontecem muitas coisas boas na escola. Os primeiros amigos verdadeiros, os conhecimentos valiosos e as aventuras malucas, por exemplo. Mas há muitas coisas que realmente enchem o saco. A ideia hoje é desabafar e expressar o que pensamos sobre essas coisas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perderá outros vídeos interessantes e divertidos como este. Vamos lá! Hábitos dos professores. Sejamos honestos, nossos professores são verdadeiros heróis, não importa o quão difícil possa ter sido nossa relação com eles em alguns momentos. Você acha que conseguiria manter a compostura ao explicar o mesmo assunto para uma classe inteira pela 100ª vez? Nós achamos que não conseguiríamos, mas eles não só aguentam a lentidão de seus alunos, como também ficam até de noite corrigindo deveres de casa e preenchendo relatórios sem fim. O único jeito de aguentar essas coisas é em nome de algum objetivo maior, mas os professores têm algo mais em comum, em absolutamente todos os países. Talvez, quando eles começam a trabalhar, recebam algum tipo de instrução secreta? Lembra o que seus professores faziam se você pedisse ajuda a eles no meio de uma aula? É isso mesmo, eles iam até a sua mesa e faziam uma pose sobrenatural, como se o demônio estivesse sendo expulso deles naquele momento. Como pode ser confortável ficar com o corpo nessa posição? Temos apenas uma explicação para esse fenômeno. Obviamente, as carteiras nas escolas são mais baixas devido à altura das crianças, e o professor precisa ver as obras-primas escritas no caderno. É por isso que ele tem que realizar esses elaborados exercícios de yoga para explicar pelo menos alguma coisa aos alunos com mais dificuldade. Sofrimento matinal. A chegada da universidade ou do trabalho na sua vida não significa que você não precisará mais levantar cedo, mas na escola, as aulas costumam começar antes de tudo. Isso é para que os pais tenham tempo de levarem os filhos antes do trabalho. Além disso, quando você é adulto, você ainda pode escolher um horário que seja conveniente para você. Bem, sonhar não custa nada, né? No entanto, o primeiro toque do despertador sempre soará como um tiro de canhão, e a vontade de dormir mais 5 minutinhos dificilmente desaparecerá. Não importa se você vai para a escola ou trabalha em casa de pijama. A menos que você seja uma daquelas pessoas que faz meditação e pode se levantar às 5 da manhã com o chamado natural do seu corpo, né? Bem, se esse é o caso, então não sabemos por que você está assistindo este vídeo. Provavelmente, nada mais incomoda você na vida. Queridinhos. Imagine a seguinte situação. Você está tentando transmitir algo muito importante para um grupo de pessoas, mas só umas 2 estão ouvindo com atenção. Como não perder a compostura em tal situação? É muito simples. Continuar se esforçando, nem que seja só por aquelas pessoas que precisam do que você está falando e estão interessadas. Bem, ou mandar tudo pelos ares e sair andando, batendo a porta. You science. A segunda sugestão, infelizmente, não é uma opção para os professores. Portanto, seus ouvintes dedicados, ou aqueles que fingem habilmente que são, costumam ser os queridinhos. Todos sabem que ninguém gosta dessas pessoas, mas ingressar para essa casta de alunos especiais, na verdade, não é tão difícil. Basta pelo menos fingir que os acontecimentos da Grande Revolução Francesa são incrivelmente interessantes para você. Acredite, qualquer professor vai dar valor. Valentões. Todo mundo que pelo menos uma vez se deparou com um valentão na escola, no fundo desejou se transformar no Peter Parker e ensinar uma lição aos inimigos. Mas infelizmente nem todos estão destinados a se tornarem super-heróis, então não se pode contar com uma força sobre-humana. Tudo o que resta em tais situações é lembrar que os valentões são pessoas muito complexadas e ressentidas com o mundo. Acredite, caso contrário, eles não teriam que provar sua superioridade com a força física. Você pode se arriscar e dizer isso na cara deles, para que eles pensem nisso no tempo livre. Vale lembrar que não os responsabilizamos pelas consequências a curto prazo dessa conversa. Tarefa de casa. Às vezes você está em uma aula entediante e fica imaginando quando finalmente chegará em casa e jogará seu jogo favorito no PlayStation. Tudo estaria bem se não fosse por uma montanha de tarefas de 5 professores diferentes. Como resultado, um longo dia na escola se transforma em uma vigília igualmente longa na frente dos livros didáticos em casa, que parece que não vai acabar nunca. A verdade é uma só: crescer o mais rápido possível e conseguir um emprego. Depois disso, ninguém forçará você a ficar em casa fazendo tarefas, você poderá fazer o que seu coração desejar. Se você concorda com isso,
isso, então provavelmente ainda não terminou a escola. Vamos contar um segredo. As contas dos apartamentos não são pagas sozinhas. A comida na geladeira tende a evaporar nos momentos mais inoportunos, e se algo quebrar, os vídeos no YouTube nem sempre ajudarão. Agora, diga a verdade, o que é melhor? Isso ou um bom e velho dever de casa? Caminho até a escola. Em 2020, o caminho até a escola é o mesmo para muitos, da cama à escrivaninha. E às vezes nem precisam chegar ao ponto B. Mas em uma vida passada, onde tudo era normal, era necessário ir às aulas. Às vezes a viagem durava mais do que uma aula. E tudo bem, se estamos falando sobre aqueles ônibus amarelos que todos nós já vimos nos filmes. Ele pode ser abafado e não ter muito espaço, mas no mundo dos veículos escolares é um verdadeiro rei. Em algumas regiões do norte da Rússia, por exemplo, as crianças só podem não ir à escola em temperaturas abaixo de 54 graus Celsius. No resto do tempo, os alunos precisam ir para as aulas a pé, atravessando vários quilômetros em condições de frio infernal. Para manter pelo menos um pouco de calor, as mães preparam roupas com dezenas de camadas, caso contrário, não dá para aguentar o caminho. Alguns estudantes bolivianos que vivem no coração da selva amazônica precisam caminhar todos os dias pela beira de precipícios, cruzar rios e escalar rochas para ter uma educação. Pense nisso da próxima vez que tiver vontade de reclamar da quantidade de pessoas no metrô. Merenda escolar. Todos nós, obviamente, já vimos na internet as incríveis lancheiras com alimentos saudáveis e apetitosos que alguns alunos levam para comer na escola. Mas sejamos honestos, será que todos os pais têm tempo e dinheiro para esse luxo? A maioria dos alunos come o que dá no recreio. E acredite, isso nem sempre se parece com as delícias culinárias preparadas por um chefe com uma estrela Michelin. Na maioria das vezes são pratos mais simples e baratos, os quais podem deixar o estômago pesado por mais de uma hora. Em alguns países, as crianças em idade escolar merendam fast food descongelado, o que é muito pior até do que o hambúrguer mais barato do McDonald's. Esperamos que você esteja comendo algo muito gostoso agora. Provas. Você pode faltar às aulas o quanto quiser e nem mesmo fazer o dever de casa, se não se importar com as reprimendas dos professores. Mas um dia chegará a hora do acerto de contas, os testes, os simulados e as provas. E então toda a sua procrastinação durante o semestre ficará bem óbvia. Ou será que não? É muito simples, basta ter uma boa imaginação. As pessoas em idade escolar conseguem fazer colas de 1 milhão de maneiras diferentes, escrevendo no braço e nos buracos de seus jeans rasgados, colocando-as no cabelo da pessoa da mesa da frente, enfiando-as em um minúsculo pedaço de papel debaixo de um band-aid. Poderíamos continuar essa lista para sempre, mas pediremos para vocês contarem nos comentários qual é a opção mais segura. O problema é que tudo isso pouco ajuda no caso de uma prova oral. Mas a pior parte é que nem mesmo os alunos estudiosos conseguem sempre tirar notas justas. O professor pode ter acordado com o pé esquerdo e estar com raiva do mundo, como qualquer outra pessoa. E os critérios de pontuação, às vezes, não têm lógica. Por que tudo tem que ser tão complicado? Não é uma surpresa que o principal sonho da maioria dos alunos de hoje em dia seja ser youtuber. Regras idiotas. Além de ter que lidar com tantos problemas na escola e ainda assim tentar manter a saúde mental, os alunos são forçados a seguirem um monte de diretrizes muito estranhas. Por exemplo, é preciso sacrificar sua personalidade e usar diariamente um uniforme que pode não combinar com sua aparência e até não ser adequado para o clima. Que injustiça é essa? As meninas podem usar saias, mas os meninos não? Mas isso não é tudo. Alguns alunos também não podem mascar chicletes, usar maquiagem, mesmo que leve, comer na sala de aula, usar joias e até mesmo deixar o cabelo solto. The deviled cheese and sausage. Right here, dude. Parece que só nessa escola da Nova Zelândia é que não há absolutamente nenhuma regra. Aqui os alunos podem fazer de tudo. E curiosamente, com essa abordagem, eles fazem menos bagunça. É hora dos profissionais da educação aprenderem que é justamente assim que funciona a psicologia humana. Banheiros da escola. O banheiro é o único lugar onde você pode ter pelo menos algum espaço pessoal na escola. Ou não? Temos nossas dúvidas. Afinal, é meio difícil fazer as necessidades enquanto as últimas fofocas são discutidas na cabine ao lado. Isso sem mencionar o fato de que esses lugares não são lá muito limpos. Algo nos diz que se os bruxos de Harry Potter tivessem que chegar ao mistério da magia pelo banheiro da escola, haveria muito menos funcionários nessa instituição. Aulas abertas. Alguns alunos têm sorte e têm raros professores que estão em sintonia com os jovens. Eles ignoram as regras chatas, discutem programas de TV populares com seus alunos e fazem ótimas piadas. Parece um sonho, certo?
Bem, tudo muda quando chega o dia da chamada aula aberta e o diretor ou um membro de alguma comissão entra na classe. Não só o próprio professor começa a se comportar de maneira completamente diferente, mas você também precisa não decepcioná-lo. Ou seja, puro estresse. Aparentemente na escola, a vida despreocupada simplesmente não dura muito.